Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre o que são as sensações térmicas. Nós, seres humanos, apresentamos uma capacidade muito bem desenvolvida em perceber as diferentes graduações de frio e calor. Podemos perceber de uma maneira muito bem definida a passagem de um frio congelante para um frio menos intenso. Podemos sentir a mudança de um tempo fresco para um tempo mais quente e até mesmo a mudança de temperatura para um calor extremo. As diferentes graduações térmicas sentidas pelo nosso corpo são transmitidas por, no mínimo, 3 tipos de receptores sensoriais, que são os receptores de frio, os receptores de calor e os receptores de dor. Os receptores de dor nas diferentes sensações térmicas apenas são estimulados nas mudanças extremas de temperatura, seja de frio ou calor. E são justamente os receptores de dor que transmitem as sensações de um frio congelante ou de um calor escaldante. Os receptores de frio e calor estão localizados abaixo da pele e na maior parte das regiões do nosso corpo existem mais pontos de receptores de frio do que de calor. As diferentes respostas das fibras nervosas que vão transmitir os impulsos nervosos das sensações térmicas dependem de qual receptor térmico está sendo ativado neste momento. Em uma temperatura abaixo de 10 graus Celsius, ocorre a estimulação dos receptores de dor e de frio. Quando a temperatura ultrapassa os 10 graus Celsius, os receptores de dor deixam de ser ativados e apenas os receptores de frio permanecem ativados. Normalmente, os receptores de calor são estimulados em uma temperatura acima de 30 graus Celsius. E quando a temperatura começa a ficar em torno de 45 graus Celsius, os receptores de dor são ativados juntamente com os receptores de calor. Desta maneira, podemos compreender perfeitamente por que o nosso corpo fica em um estado doloroso nas situações de frio ou calor extremo. Isto se deve à ativação dos receptores de dor nestas situações. Quando um receptor sensorial de frio detecta uma queda muito intensa de temperatura, ele é fortemente estimulado nos primeiros minutos deste frio. Mas este receptor vai se adaptando a esta situação de frio, fazendo com que a pessoa sinta um frio menos intenso. Esta situação de acostumar com a temperatura já não acontece com o
calor. Os receptores de calor vão sendo estimulados cada vez mais ao aumento da temperatura, fazendo com que o nosso corpo sofra muito mais nestas situações de calor extremo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.